Boa noite! Vocês estão bem? Quem está com expectativa de receber muito de Deus ainda hoje à noite? Para mim e para todos nós é muito honroso receber pastor Josué, uma pessoa que eu admiro tanto, por causa da graça e do favor de Deus sobre a vida dele, sobre sua casa, sobre o ministério tão maravilhoso que Deus lhe confiou. Conheço o Josué há uns 6 anos, mais ou menos, e tudo que Deus fez nos últimos anos, que é coisas tão grandes, não mudou a essência do coração dele, não mudou. 8 anos já? Sério, você está ficando velho. Mas... Conheceu antes, E eu estive na igreja dele, eu acho que 6 anos atrás, quando ainda era pequena a igreja. E tudo que aconteceu hoje, Josué tem uma projeção internacional por conta de ser pastor, né, da primeira dama do Brasil. Nunca imaginou que isso ia acontecer com ele, quando eu o conheci. Mas Deus fez essas coisas. Grande é a responsabilidade dele, né, da sua igreja. Mas o coração continua o mesmo. Uma igreja linda, uma igreja apaixonante, uma igreja simples. É demais o que Deus está fazendo. Eu estou certo que você será muito abençoado hoje à noite. Nós seremos muito abençoados. Estenda a sua mão para cá. Senhor, nós recebemos pastor Josué como homem de Deus. Ele é bem-vindo entre nós, profeta do Senhor. Eu estou certo que o Senhor vai usá-lo poderosamente, Pai. Ele é um mestre na palavra. Pai, ele tem revelação do céu. Toda vez que eu pude ouvir esse homem, eu sempre fui muito, muito abençoado. E nós estamos certos que seremos mais uma vez, receberemos uma porção abundante da parte do Senhor. Obrigado pelos meus irmãos, minhas irmãs, pastores, pastoras, líderes que estão aqui hoje à noite. Muito obrigado pelo coração disponível de adoração ao Senhor. E também, Pai, de receber da parte do Senhor a palavra. Nós agradecemos e nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, meu irmão, pode sentar, minha irmã. Josué é meu amigo precioso. Você está em casa, viu? Você está em casa. Muito boa noite. Eu cheguei hoje, final da tarde, no aeroporto, e eu estava um pouco cansado, assim, então às vezes a gente fica meio em dúvida onde é que eu cheguei, né? Mas aí eu fui no banheiro e fui lavar a mão, e a água está tão gelada que eu falei, estou em Curitiba. Aí eu vi aquele negócio de secar a mão, falei, pô, vou dar uma aquecida agora. Quando eu botei, o vento era mais frio ainda, falei, estou em Curitiba mesmo, né? Então, para carioca, está um frio danado, mas acontece que o calor humano aqui é tão grande, a presença do Senhor aqui é tão formidável, que eu até deixei meu casaco lá, falei, não precisa de casaco não, eu estou curitibano hoje. Eu queria dizer para você que você pode ter muito orgulho da sua igreja, muito orgulho, muito orgulho. Eu bebo dessa fonte aqui, eu aprendo muito com o pastor Odilon, eu aprendo muito com essa equipe pastoral, eu aprendo muito com essa igreja. Na minha caminhada, realmente, Deus nos deu um crescimento muito difícil de explicar, a não ser que você entenda que Deus fez. Mas Deus utiliza de pessoas e de ministérios para te dar direção. E essa igreja somou demais a minha vida. Então eu queria mais uma vez reconhecer, pastor Sinara, pastor Odilon, toda a equipe pastoral dessa igreja, o tanto que vocês têm influência no Brasil. Por isso, eu não podia deixar de falar isso aqui. Quando alguma dificuldade tiver sobre a tua vida, aqui na tua igreja, porque onde tem gente tem problema, né? Na tua casa tem, né? Olha o teu problema do teu lado aí. É assim, né? Solução também, às vezes um probleminha, mas cada solução grandona, é assim, né? Então, quando aparecer qualquer coisa, lembre-se de quem vocês são.
uma família vitoriosa, respeitada no Brasil inteiro. E a Igreja Batista Atitude, né, nós estamos plantando igrejas, a gente não tinha essa cultura, Deus foi nos revelando isso, e a igreja dos irmãos muito nos ensinou sobre isso. Então nós estamos semeando igreja e nós estamos avançando, e vocês têm lá uma participação nisso. Vocês têm lá uma pedrinha nessa coroa, saibam disso. Quando a gente não tem orgulho da nossa igreja, a gente perde a nossa identidade de crente. Não, eu sou do reino, mas a gente tem família. Então, que bom estar aqui e sentir o calor dos irmãos, o amor dos irmãos. Eu estou bem empolgado com esse momento e eu tenho certeza de que Deus não me trouxe aqui em vão. Eu acredito muito num momento e numa decisão. Eu acho que muitas coisas acontecem porque num momento alguém toma uma decisão corajosa. Um culto pode mudar a sua história. Na minha vida, um culto mudou a minha história. Um culto. Depois, outros momentos mudaram processos na minha vida. Mas eu quero ser claro com você. Esse culto pode mudar a sua história. Você já foi a 1000 cultos, beleza. Mas talvez você tenha tomado decisões que ficaram pelo caminho. E talvez você não tenha percebido revelações que Deus te deu ao longo do caminho. Hoje aqui Deus pode fazer algo novo. Por isso eu queria que você orasse comigo, curvasse a sua cabeça. Senhor meu Deus, obrigado por estarmos aqui. E eu te peço no nome de Jesus que o Senhor me use nessa hora, porque eu não posso sair daqui sem saber que eu fui profeta do Senhor. Tem misericórdia de mim e tem misericórdia de cada coração aqui. No nome de Jesus, amém. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 16. Atos, capítulo 16. Os irmãos estão numa conferência com o título Uma Igreja Saudável. É isso? Falei certinho? E eu quero ler um texto com os irmãos que tem muito a nos ensinar hoje aqui. E hoje você vai fazer um check-up da sua vida. Hoje você vai olhar para a sua vida e vai analisar quem você realmente é. Porque eu não tenho dúvida que tem muita gente que está na igreja, gosta da igreja, se envolve com a igreja, mas ainda não sabe realmente quem é em Cristo Jesus. Atos 16, nós lemos assim. Chegou a Derbe, depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-los na viagem, circuncidou-o por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então, contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia,
que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura, da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Certo dia, indo-nos para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós gritando: esses homens são servos do Deus Altíssimo, eles anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal, diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: esses homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, pois pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: crê no Senhor Jesus e serão salvos, você e os da sua casa. Amém. Queria te perguntar uma coisa: qual o nível da sua espiritualidade? De 0 a 10. Qual o nível para a sua comunhão com Deus? De 0 a 10. Qual é o nível que você dá? Qual é a nota que você dá para o sentimento que você desfruta quando você está em oração e em leitura da Bíblia diante do Senhor? Qual a nota que você dá de 0 a 10 para você quando alguém pergunta assim: qual é a sua nota sobre o nível de enchimento do Espírito Santo na sua vida? Que nota você se dá? Meus amados irmãos, muitos têm uma percepção clara de que estão vivendo uma espiritualidade fria. Mas eu queria dizer que na igreja tem muita gente enganada. Tem muita gente que vem para o altar. Tem muita gente que ajuda nos ministérios da igreja. Tem muita gente que trabalha em áreas da igreja. Tem muita gente que é amigo dos pastores. E começam a confundir sua religiosidade com o seu nível de espiritualidade. E uma coisa não define a outra. E o pior de tudo é que enquanto a gente não entende o tamanho da nossa doença, a gente não procura um remédio. E alguns estão perdendo o referencial, estão perdendo a paz, estão perdendo o coração. É bom esclarecer que espiritualidade não é religiosidade, não é frequência em culto, não é frequência em evento, não é protocolo da religião e não é ter ministério na igreja. Espiritualidade é algo mais sentido, mais interno. Espiritualidade é uma coisa meio fio de alta tensão. Você nem ouve barulho nenhum, mas mete a mão nele para ver o tamanho do poder. Espiritualidade reflete no externo, mas como fruto do interno. Transfere no externo, porque produz no interno.
A espiritualidade independe do dia que se vive, se é bom ou se é ruim. Independe da oferta que a gente tem, se é tentador ou não. Espiritualidade tem a ver com você e Deus. E não com a chance. Não, a mulher era muito bonita. Não, o dinheiro era muito grande. Não, era a chance da minha vida. Não, não tem a ver com isso. É espiritual alguém que manifesta o fruto do Espírito. Espiritualidade tem muito pouco a ver com dom. Há muitas pessoas que, porque desfrutam de um dom, acham que vivem uma espiritualidade. Eu queria te falar que é muito fácil falar a língua aqui na frente de todo mundo aqui, ó. Difícil é ser boca de Deus quando você sai daqui. É muito fácil botar a mão para cima aqui dentro. Difícil é estender a mão para ajudar alguém quando você está fora daqui. É muito fácil ter uma cara de crente. Olha as caras de crente me olhando. Olha só, cara linda. Mas aqui eu sei que tem crente mesmo. Mas só a sua família sabe qual a sua cara de verdade. Meus amados, espiritualidade tem a ver com estabelecer uma comunicação com Deus. Tem a ver com desfrutar da presença de Deus. Tem a ver com se alegrar de descobrir uma nova revelação. Olha, nunca tinha visto isso nesse texto. Ai, sabor churros, eu vi ali fora. Espiritualidade tem a ver com se esbaldar de alegria, ainda que o som não seja de uma grande banda. Ainda que não tenha nem som, mas tem o sopro do Espírito. A espiritualidade de muita gente é frágil na igreja. Por quê, pastor? Primeiro motivo, porque a igreja está lotada de gente que não se converteu. Pastor, eu canto louvores, eu venho ao culto, eu fui até batizado. Pois é, a Bíblia diz que muitos dirão naquele dia: Senhor, profetizei em teu nome, libertei gente no teu nome, expulsei demônio no teu nome. E diz que Jesus vai dizer assim: nunca te conheci. Está na Bíblia. Pastor, mas como que alguém expulsa demônio e ele nem é crente? Pois é, quando você cita o nome de Jesus, saiba que a boca que o profere é bem menor do que o nome que saiu. O nome de Jesus já assusta os demônios, independente da boca que o pronunciou. Romanos 8,14 diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Você é guiado pelo Espírito de Deus ou você é guiado pelos seus projetos? E na igreja ainda tem gente guiada pelas suas mágoas. Tem crente que está aqui há 5, 10 anos, 20 anos na igreja, e que até hoje é uma pessoa meio assim, ó. No fundo, cabisbaixa, triste, mal resolvida. E por causa disso, isso dispara uns processos ruins: inveja, fofoca, maldade, competitividade. Por quê? Porque gente mal resolvida, tem crenças mal resolvidas, vai ter processos e atitudes mal resolvidas. O segundo motivo pelo qual tem gente com espiritualidade frágil na igreja é a falta de vida devocional. É gente que não lê Bíblia, é gente que não ora, é gente que não busca comunhão com Deus, é gente que olha para a Bíblia e fala: estou contigo e não abro. Literalmente. É ou não é? O terceiro motivo que tem muita gente com espiritualidade frágil na igreja é a falta de santidade. Pastor Dilon, quando eu era pequeno, pecado era pecado. Aí eu fui envelhecendo e hoje já não sei mais o que é pecado, porque tem um monte de coisa que para mim era pecado, que agora dizem que não é. Era mais simples a coisa. Lá na igreja, falava assim, ó: sexo fora do casamento é pecado. Ponto, é pecado. Ó, crente não bebe, então ninguém bebia. Era pecado. Mas agora, ó, se não embebedar, pode. Na festa, pode.
Aí tem tanta regra que eu não sabia ainda, eu estou aprendendo. Mas era mais fácil quando era uma regra só. Pecado não é pecado. E por isso, eu me casei aos 25 anos, pastor, virgem, e sem botar uma gota de álcool na minha boca. Porque eu defini o que era pecado. Mas quem está relativizando, está provando de um monte de coisa. Talvez até filme pornográfico. Porque não, que se eu ver com a minha mulher, não tem pecado. Tá, e a mulher que está lá na televisão, também está no jogo? Como é que é? É amiga da tua mulher? A gente ia domingo para a igreja, 8 horas da manhã. Escola bíblica dominical. Depois culto. Depois ensaio do coral, ou então almoço para a construção da igreja. De tarde a gente ia para o ponto de pregação, voltava, escola de treinamento, ia para a Praça Montese, do outro lado da rua, com a corneta na mão, carregando o aparelhinho no ombro, chegava lá, botava a corneta no chão, ligava o sonzinho, pregava o evangelho, abraçava os fedidos, os cachaceiros e levava para a igreja, porque era sermão evangelístico à noite. Aí meu pai pregava um sermão evangelístico e a gente ficava orando ali, puser a cachaça, aceitar Jesus e participar da ceia do Senhor. Aí o cara aceitava Jesus e a gente se emocionava. Voltava para casa morto de cansado, o dia inteiro na igreja. Mas hoje, um bando de crente frouxo. Reclamão para Cacilda. É bom que a gente venha assim, depois vai embora, quem apanha é você. Mas não é verdade? Gente, sim ou não? Aí eu vou no outro motivo. Um outro motivo porque muita gente tem espiritualidade frágil. Preguiça. Preguiça. Para ganhar dinheiro. Yes! Para as coisas de Deus. Para um, aguerrido. Para as coisas de Deus, lerdo. Preguiça. Preguiça de servir. Preguiça de ter experiência com Deus. Mas tem um outro motivo, pastor Dilon, que esse para mim é um perigoso demais. É que muita gente tem espiritualidade frágil porque tem referenciais falsos. Em tempos de internet, tem muita gente que está dentro da igreja, convivendo com pessoas de Deus, homens de Deus, gente que tem um legado, que tem uma história. Mas aí vai para a rede social, vai canal de YouTube e vê os heróis do YouTube. Eu não estou mandando recado para ninguém aqui, não estou julgando ninguém. Mas será que todos os campeões de audiência das redes sociais e do YouTube e das canções que a gente tem ouvido hoje através das plataformas digitais, o que os pastores deles falariam sobre eles? Será que não tem fogo estranho no altar? Será que não tem morte na panela? Mas muitos de nós estamos comendo e bebendo de gente que fala, e que a vida não fala. Mas na plataforma digital, no meio digital, é muito fácil ser o super-herói da fé, o campeão de espiritualidade, o conselheiro mor, o coach de Deus. Meus amados, uma pergunta interessante é: quando alguém pode afirmar que está vivendo uma espiritualidade ideal? Quando alguém aqui pode afirmar: eu estou vivendo uma espiritualidade segundo o propósito de Deus? Você quer saber quando você pode afirmar isso? Você quer fazer um check-up hoje? Você quer fazer um raio-x hoje? Você quer avaliar a sua vida hoje e falar assim: quem sou eu na espiritualidade? Eu quero te ajudar. Mas eu não posso fazer isso sozinho, eu quero que você venha comigo, amém? Vamos entrar nesse mesmo bondinho? Vamos entrar nesse mesmo bondinho, vamos junto, vamos passar por algumas estações e verificar em cada uma delas quem somos nós em termos de espiritualidade.
Quando alguém pode afirmar que está vivendo uma espiritualidade ideal? Primeiro, quando se está tão próximo do Espírito Santo, para entender até que não deve fazer o aparentemente certo e deve fazer o aparentemente errado. Agora confundiu, hein? Agora filosofei. Mas vamos de novo, porque parece tão absurdo o que eu estou falando aqui, que choca mesmo. Quem pode dizer que vive uma espiritualidade ideal? É quando se está tão próximo do Espírito Santo para entender até que não deve fazer o que aparentemente certo e deve fazer o aparentemente errado. Pastor, mas como assim? Não fazer o certo e fazer o que parece errado. Vamos para o texto? O texto vai nos ajudar a entender que há muita coisa que é certa, mas que não se deve fazer naquele momento. E há muita coisa que é errada, que a gente não vai poder consertar naquela hora. Dá uma olhada, por exemplo, no versículo 6. No versículo 6 diz assim: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar. Gente, o Espírito Santo impede os outros de pregar? Deixa eu te falar, tem um monte de perdido aqui, você está passando por aqui, qual o conselho que você vai dar? Prega, sim ou não? Paulo chega numa cidade cheia de perdido, Paulo fala, vou pregar aqui. Alguém aqui tem coragem de falar assim, Paulo, não prega não, deixa esse povo aí perdido. É um contrassenso, sim ou não? Mas o Espírito Santo, quando você tem uma intimidade com Ele, você percebe até a hora de não fazer o que parece certo. Diz o texto, foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Paulo querendo pregar em alguns lugares, e o Espírito diz, não. Por quê? Talvez porque ali Paulo ia render a 30 por 1 e Deus queria que ele fosse para outro lugar para render a 100 por 1. Às vezes você está fazendo o seu trabalho de uma maneira, você está fazendo, mas Deus queria que você fizesse de uma maneira que você ia render muito mais. Às vezes você está investindo numa pessoa e ela não está te dando o resultado que poderia, ela não quer, não vai abandonar. Mas você não vai investir tanto, porque tem um outro que você às vezes está deixando de lado, que seria a pessoa certa para alavancar uma multidão com você e declarar a glória de Deus sobre milhares de pessoas. E você às vezes não se toca disso. Agora dá uma olhada no que acontece no versículo 17. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se tiver um endemoniado aqui agora, qual conselho que você me dá? Hã? Fala, está com medo? Falou em demônio, já fica assustado? Hã? Tem um endemoniado aqui. Falo, gente, tem um endemoniado aqui, qual o conselho? Expulso. Então vamos ver aqui. Versículo 17. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós gritando, esses homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Dá uma olhada só. Paulo e Silas estão pregando o evangelho. Vem uma mulher endemoniada e fala assim, esses são servos do Deus Altíssimo e pregam a salvação do Senhor. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quem está ouvindo, pensa que ela é de que time? Deles. O diabo colocando confusão. O diabo fazendo com que uma moça endemoniada, que gerava lucro para pessoas exploradoras, declarasse uma verdade. Na boca do diabo, uma verdade. Quem ouve aquilo fala, então eles estão juntos. Está gerando confusão, complicado. Mas olha o que diz o versículo seguinte. Olha só. Versículo 18. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Uma mulher endemoniada
na frente do Paulo. E o Paulo, por muitos dias, não a libertou. Por quê? Porque o Espírito falou, não liberta ainda. Aí vai dizer no versículo 18, vai dizer, finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante o Espírito saiu. Querido, você está vivendo uma espiritualidade ideal quando você é capaz de perceber até o certo, que também tem o tempo certo, e não no seu tempo para ser executado. E você, quando está conectado com o Espírito Santo, você percebe até o errado, que você pode até perceber, mas tem que saber a hora e o modo de atingir, a hora e o modo de conversar. Dá um exemplo, pastor. Imagina que o marido foi demitido hoje. Ele chega em casa e fala para a mulher, foi demitido. Ela fala, logo hoje? Tem dia para ser demitido? Mas logo hoje? Então senta aí para eu acabar de te contar o que aconteceu. Olha, o catarrento 1 fez isso, o catarrento 2 aquilo. Deixa eu te perguntar, é dia para levar mais problema para esse homem? Imagina, o relatório da empresa hoje é, olha, a empresa deu déficit. Aí o cara vai lá na sala e fala assim, eu queria falar com o senhor. Pô, não. Gerente, eu queria aumento. No dia do relatório negativo, é dia de pedir aumento. Gente, sexo é bom? É lícito? É maravilhoso? Sim, no casamento. Tem um monte de coisa certa, mas tem que ser no tempo certo. Criticar a igreja, pode? Pode. Pode criticar? Pode. Desde que você faça para o seu líder. Agora, se você sai criticando para os seus liderados e sai falando para o lado, aí já não é crítica, é fofoca, é mal-estar, é maledicência, é macumba, sei lá, alguma coisa. Alguma coisa. Não é atitude de crente. Por quê? Porque você pega as suas percepções, o seu mal-estar e espalha, ao invés de tratar. Se você está com a razão, você fez uma crítica para a sua liderança, olha, tem uma coisa... Com muito amor, tem uma coisa que eu não estou concordando muito, fica trazendo o pastor do Rio aqui, é muito ruim. Pronto, a sua liderança fica sabendo, homologa o assunto, não traz mais. Mas agora falar para o lado, traz esse cara do Rio aqui, pô, pelo amor de Deus, pronto. Você simplesmente espalha o quê? Mal-estar. E você vai o quê? Esfacelando a beleza, a unidade da sua família. Gente, nós temos que saber que há tempo certo para ação. Mesmo que seja uma coisa certa, também tem modo e tempo certo. E mesmo que seja uma coisa errada, tem modo e tempo certo de consertar. Eu não posso querer consertar um filho meu que comete um erro. Meu filho pode cometer, qualquer filho pode cometer. Pastor, quando a gente educa direitinho, o filho não faz nada errado. Fala isso para o Jó. Vai lá no Jó, dá um conselho para ele lá, cara, que ele está mal. A Bíblia diz, Deus diz que ele era o homem mais santo da terra. Mas os 10 filhos dele, cachaceiros. E vou te falar uma coisa, hein? As festas dos filhos dele tinha mais coisa. Porque para Deus derrubar uma casa e matar os 10 de uma vez só, pelo amor de Deus, gente. Sim ou não? Nunca tinha pensado, não? Então, querido, cada um de nós deve ter misericórdia da dor do outro e pedir a Deus que blinde a nossa vida dos infortúnios que a história traz. Quem está comigo, diga eu estou. Meus amados irmãos, em segundo lugar, quando a gente pode dizer que está vivendo uma espiritualidade ideal, é quando a pessoa tem uma visão espiritual a seguir. Paulo já sabia para onde não ir, porque o Espírito estava impedindo. Vai para cá, para Bitínia, não, vou para Mísia, não, vou para cá, não vão. Mas para onde ir? Paulo queria uma visão, Paulo queria uma direção. Mas a questão agora é muito necessária, porque ele não pode ficar parado. Como ele vai prosperar, avançar, criar? Como ele vai, de alguma maneira, ministrar? Como ele vai empreender se não sabe uma visão?
Aí no versículo 9, acontece um negócio muito legal. Olha que legal. Paulo tem uma visão. Ele foi impedido pelo Espírito, aqui não, aqui não, aqui não. Ele fala, tá bom, Espírito, mas para onde que eu vou? Aí no versículo 9, diz assim: durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava, passe a Macedônia e ajude-nos. Meus amados irmãos, nós temos um monte de gente na igreja, que não tem uma espiritualidade ideal, sabe por quê? Porque não tem uma visão espiritual de sua vida, não tem um projeto espiritual para a sua vida. Como assim, pastor? Você tem um projeto pessoal, um projeto da sua carreira, você até faz alguma coisa na igreja, você até ajuda em alguma coisa. Eu não estou dizendo que você não faz nada, só estou dizendo o seguinte: qual é o projeto de Deus para a sua vida? Qual é o plano de Deus para a sua vida? Onde que se insere o que você estudou? Onde que se insere o que você aprendeu? Onde que se insere a sua experiência de vida? Por que Deus te permitiu passar por esse sofrimento? O que Deus tem de propósito com a história que você teve? Deus não fez ninguém para ser Zé Mané, Zé Ruela, Zé ninguém. Deus colocou cada um de nós com um propósito. Ah, pastor, eu sou pobrezinho, simplesinho, não estudei e tal. Tá, por que tu é pobrezinho, simplesinho, desdentado, maluco? O quê? Deus quer usar essa maluquice sua de alguma maneira. Quem tem um espírito, tem um alvo, tem uma visão, tem um projeto. E nós precisamos entender isso. Às vezes temos ideias boas, planos legais, propostas atraentes, mas a questão é, temos uma visão de Deus? Só pode dizer que vive uma espiritualidade ideal, uma pessoa que tem uma visão de Deus para a sua vida. Se sua vida para nos planos intelectuais, nos planos empresariais, nos planos sociais, mas não alinha isso com uma visão de Deus, você não está usando todo o potencial para Deus e não receberá tudo que Deus preparou para você. Você só viverá tudo que Deus planejou e receberá todo o potencial que Deus reservou se você estiver inserido na visão dele para a sua vida e não numa visão boazinha, legalzinha que você definiu para a sua vida. Eu posso montar uma igreja numa cidade do interior do Paraná e ter 20 mil membros nessa igreja, mudar a cidade. E eu posso ter uma igreja num grande centro, em Curitiba, e eu não saí do lugar. Por quê? Porque uma eu fiz fora da visão que Deus tinha para mim naquele momento. A outra eu fiz dentro da visão que Deus tinha para a minha vida. Quando eu estava lá em Ipatinga, pastoreando, né? Eu era consultor de empresas, eu trabalhei numa multinacional americana, depois eu trabalhei num banco de investimentos, a minha vida estava decolando, a gente estava ganhando muito dinheiro, estava tudo muito bem, comprei apartamento, comprei carro zero, minha mulher carro zero, estava tudo indo. Aí Deus me levou lá para Ipatinga, Minas Gerais, deixei a família, deixei todo mundo, fui para lá. Sabe por quê? Porque eu acredito que existe uma visão de Deus. Eu fui para ganhar um terço do que eu ganhava. Eu fui para viver uma coisa completamente diferente, uma cultura diferente. E eu procurei viver em Ipatinga como se eu fosse viver lá o resto da minha vida. E Deus me abençoou. E eu fui muito feliz lá. E eu fiz amigos mais chegados que irmãos. Um dia eu fui numa conferência, eu ouvi um irmão chamado irmão André. O camarada começou a contar tanta experiência dele com Deus, que eu comecei a ficar assustado. Falei assim, não sou nem crente. Eu já era pastor, mas eu fiquei chocado. Eu voltei para casa maluco, doido. Aí eu falei para a igreja no domingo à noite, chorando, vamos orar. Aí eu orei, Senhor, eu quero pregar entre as tribos da África. E eu quero correr algum risco pelo teu nome. Tem oração que... Tem oração, irmão, pelo amor de Deus. Deus tem maneira de ouvir logo essas. Essas ele pega, anota. Aí o Gabriel. Resultado. Falei, ó gente, amanhã eu vou para a praça.
vou pregar na praça amanhã à noite. Eu já era conhecido na cidade. Eu que pregava no dia do vereador, na posse do prefeito, aniversário da cidade. Eu já estava conhecido da cidade. Vou para a praça amanhã, pastor, para montar som, não montar nada, a moda antiga, do jeito da corneta. Eu estava doidão, eu queria viver aquela essência da minha infância, quando eu pregava na praça. Cheguei lá, fiquei pregando, um monte de gente da igreja junto comigo, pregando, abraçando, orando, orava por um. Fui para casa, cheguei em casa, abri um e-mail. Quando abri o e-mail, um camarada dizendo, um cara que eu tinha falado com ele apenas uma vez em Belo Horizonte, ele disse, estou indo para a África no final do ano, reservei o dinheiro da sua passagem, quer ir comigo? Falei, começou as experiências, funciona. 2 semanas depois, eu recebo um contato de alguém me convidando para ir conhecer uma igreja que reunia numa escola municipal na Barra da Tijuca. Eram 20 e poucas pessoas, menos de 30 pessoas, numa escola municipal fedorenta, suja, um ambiente que não era tão agradável. Um missionário que começou aquele trabalho voltou para os Estados Unidos e a igreja estava perdendo gente a cada dia e ia acabar fechando. E eu fui lá e Deus falou comigo, é aqui. Isso aqui é um risco? Vem. Mas aí, Deus que mandou, vou chegar lá, vou arrebentar. Não foi assim. Eu cheguei lá e foi difícil pra caramba. Eu fui lá, eu me lembro de Deus chorando, olhando pela janela, falando, Deus, se eu vim para cá por minha conta, se não foi o Senhor que me mandou, o Senhor me perdoe, eu pensei que era. E agora o Senhor me abençoa assim mesmo. Porque eu não fiz de má fé, não. Eu errei porque eu pensei que estava acertando, então o Senhor me perdoe. Mas era Deus me tratando, era Deus me ensinando, era Deus me fazendo depender dEle. Hoje é muito fácil olhar para a atitude, ver aquela multidão e tal, aí fala, é mole. Um dia desse alguém falou assim, mas o Bolsonaro, eu falei, meu irmão, minha igreja é muito maior que o Bolsonaro. O Bolsonaro chegou à igreja e já era a igreja. Pô. Nós é que abençoamos a vida dele. Ele um dia vai deixar de ser presidente e a igreja vai continuar ataviada para o Senhor até a volta do nosso Senhor. Sim ou não? Sim ou não? Queridos, temos que começar a aprender a buscar a visão de Deus para nossas vidas e parar de fazer planos sem Deus. Pastor, eu vivo duro. Sabe por quê? Porque você está fora do plano de Deus, talvez. Ah, não, pastor, se o plano for para eu ficar duro, aí, meu irmão, se ferrou. Estou brincando. Se for assim, Deus vai te dar uma alegria de viver essa realidade que você está vivendo, porque Ele tem um propósito. Mas deixa eu te falar, muitos de nós não temos dinheiro, não temos oportunidade, não temos vitória, porque Deus não vai ter a honra da nossa vitória. Nós somos pão duro, nós não migalha na oferta, migalha no dízimo, nós não nos dedicamos, nós não perguntamos, Deus, como que o Senhor vai usar as minhas coisas para fazer as coisas de Deus? Eu fiz um treinamento agora com um homem chamado Paulo Vieira, um servo de Deus. O cara é o maior coach do Brasil. Final de semana agora o curso dele tinha 5.200 pessoas pagando caro. E o cara falando versículo de ponta a ponta. Ele não esconde a fé, não. E se não quiser fazer os cursos dele, não precisa não. Ele não fala, não, aqui eu não falo porque senão vai pegar mal. Não, enquanto você fica aí cheio de 9 horas, ele não. Ele vai para lá. Isso fez dele um homem dos mais ricos do Brasil. Esse homem está enriquecendo de forma absurda, crescendo, mas está pegando dinheiro, está investindo, está abrindo centro de tratamento de criança, está fazendo um monte de coisa, está revolucionando as coisas. Meus amados irmãos, nós temos que descobrir a visão de Deus para a nossa vida. Muitos não têm a visão. Ah, pastor, por que fulano saiu da igreja? Sabe por quê? Porque ele tinha uma visão dele. E se ele for vivendo a visão dele, cada dia que ele vive a visão dele, ele vai ficando mais longe da visão de Deus. Pode até ficar rico, pode até ficar famoso, mas não fica dentro da visão. Por isso que ele sai da igreja. Terceiro lugar, quando nós podemos dizer que nós estamos vivendo uma espiritualidade ideal, quando a pessoa está disposta a obedecer uma visão espiritual. Não basta saber, tem que obedecer. Está dentro?
Deus, qual é a visão? Aí Deus fala assim, larga o teu trabalho aí, ó. Fala com o pastor Odilon que você vai começar um trabalhinho lá, ó, de evangelização não sei aonde. Ó, pastor, aí é demais, né? E se faltar? Quantas pessoas que estão nessa empresa aí, ó, tentando ser empresário rico. Você vende o almoço para jantar. O moço está cheio da grana, compra um carrão, daqui a pouco tem um piripaque na empresa, você vende o carrão, fica a pé. É rico e pobre. Quando ficar rico, fica nessa. Pede para morrer rico, então. Aí você fala assim, poxa, Senhor, abençoa a minha empresa. Não, o que Deus queria é que você largasse a empresa para ser pastor. Deus ia pegar você, botar num lugar e ia botar você com 3, 4, 5 mil pessoas lá. Quantos projetos de Deus que a gente não obedeceu. Eu conheci um homem preparado, mas preparado mesmo, e o cara fugiu do chamado dele. Sabe o que aconteceu? Final da vida dele vendendo livro, vendendo Barça, lembra da Barça? Pensa no negócio que ninguém quer mais. Bota para vender na internet, para ver se tu consegue vender a Barça. Meus amados irmãos, quem está disposto a obedecer? Versículo 10. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para pregar o Evangelho. Pode ser a coisa mais doida, mais doida. Se Deus falar com você, você orou, conversa com pessoas que você confia. Olha, estou sentindo isso de Deus, que você acha, se antena, e Deus confirmar, se você tiver paz, meu irmão, vai que tu vai se dar bem. Você vai montar um aplicativo, vai ganhar bilhões. Você vai montar uma igreja, e a igreja vai fluir. Você vai ser a Shalom mais poderosa do país inteiro lá que você vai plantar a igreja. Se for de Deus, você pode ir. Pede a cobertura do teu líder e vai para fazer a obra que Deus está te chamando. Vai dar certo. William Carey, final do século XVIII. Chegou na reunião de pastores e falou assim, gente, eu botei um mapa da Índia, lá em frente à minha cadeira lá de sapateiro, ele era pastor e sapateiro, e eu ficava olhando lá, eu tinha anotado lá a população, os costumes, e eu já sei tudo sobre os indígenas lá, e eu tenho orado muito pela Índia. Gente, eu queria ir para a Índia como missionário, vocês podem me mandar para a Índia? Sabe o que o líder do grupo pastoral falou? Rapaz, tia quieta, se Deus quiser salvar a Índia, Ele faz, não precisa de você não. Sabe o que o William Carey fez? Ele tinha uma visão de Deus e decidiu obedecer. Ele vendeu tudo que tinha, pegou a família, pegou aquela graninha que ele conseguiu levantar e foi para a Índia. Passou, quando o cara está dentro do plano de Deus, Deus abençoa. Foi mesmo, cara. O filho dele morreu. Eu volto. Odilon, eu sou fraco, Odilon. Acho que eu volto, Odilon. O William Carey ficou. Diante da morte do filho, a mulher dele, que já não tinha uma saúde muito boa, ficou doente. Começou a ter problemas neurológicos. Antigamente falava assim, tinha problema de nervo. Quem lembra disso? Problema de nervo. Tem mais de 50 anos. Até velho. Tem mais de 50, nem finge. Está comigo ou não está? Meu filho morreu, minha mulher adoeceu. Hora de voltar, óbvio. William Carey ficou. Pastor, mas aí começou a se converter uma multidão, não se convertia ninguém. Só que naquele tempo que ele ficou na Índia, ele traduziu trechos da Bíblia e até Novo Testamento inteiro para 30 línguas e dialetos diferentes. Ele era autodidata. A história dele começou a percorrer as nações e começou a ver um movimento de avivamento missionário no mundo inteiro por causa do sacrifício de William Carey. Ei, quando você está no centro da vontade de Deus, você não vê às vezes o que Deus está fazendo, e Deus está fazendo muito maior do que aquilo que você está idealizando.
Pastor, obedecer é fácil? Não estou dizendo que é. Não estou dizendo que é. Mas se você entender a visão de Deus e obedecer, não tem como você não ser realizado. Pastor, eu quero entender a visão de Deus e quero obedecer. Não vai ser no Big Brother, tá? Não vai descobrir vendo série do Netflix. Não vai descobrir respondendo tudo quanto é o WhatsApp, vendo todos os videozinhos que te mandarem. Não vai ser. Não vai ser discutindo em tudo quanto é grupo de comentário que você tem aí no seu WhatsApp. Não vai ser. Se você não tiver tempo de experiência com Deus, de leitura da palavra, de foco em Deus, de reflexão com Deus, você não vai entender. Em quarto lugar, quando a gente pode dizer que a gente está vivendo uma espiritualidade ideal, quando a vida devocional passa a ser uma prioridade prazerosa no nosso dia. Quando a vida devocional passa a ser uma necessidade prazerosa no nosso dia. Pastor, está falando óbvio? Não estou não. Não estou falando óbvio não. Porque tem muita gente que lê Bíblia todo dia e ora todo dia. A espiritualidade é a mesma. Por quê? Porque cumpriu o ritual. Já li meu devocional, Mananciais do Deserto. Já li um texto bíblico. Já fiz uma oração, eu faço o meu devocional todos os dias, aleluia. Só que não sentiu nada, você gostou, né? Só que não sentiu nada. Só que Deus não falou, ou se falou, você nem ouviu. Na hora que Deus começou a falar, você estava indo embora. Amém. Dá uma olhada agora no versículo 13. No versículo 13 vai dizer: no sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar para oração. Onde é que Paulo quis orar? Na beira do rio, lugar prazeroso. Barulho de passarinho, água batendo, ventinho na cara. Ele queria um momento prazeroso com o Senhor. Ele não queria não. Então ele entrou no calabouço para orar. Não. Então ele foi para o lugar mais quente da casa para orar. Não. Ele queria um momento prazeroso. A vida devocional era um momento prazeroso para Paulo. Aí quando você vai para o versículo 16, indo nós para o lugar de oração, Paulo trabalhava vida de oração, trabalhava vida de oração, trabalhava vida de oração o tempo inteiro. Só que ele procurava lugares prazerosos. Jesus subia a montanha para orar. Lá no monte, sozinho, ouvindo o vento, sentindo o toque do sol na pele. Deus fala comigo, toca na minha vida como esse sol está me tocando. Aonde que Jesus orava? Jesus orava às margens do mar da Galileia. Ele está sempre procurando um lugar criativo, um lugar gostoso, um lugar interessante, um lugar de prazer para ter a vida devocional. Quem está me entendendo? A vida devocional precisa ser um lugar de refrigério. O Espírito se revela na oração, amados. Não se engane, você não constrói espiritualidade em cima do que você ouve dos outros. Pastor, o que você quer dizer? Eu quero dizer que tem muita gente aqui que vê vídeos dos outros todo dia e quer viver a espiritualidade do que os outros falam. Não se vive espiritualidade do que a gente ouve. Se vive espiritualidade do que Deus nos revela. Quem é que já estudou matemática? Quando o professor explica, olha, está aqui, cateto, a hipotenusa, olha isso aqui, ó, regra de 3 e tal. Faz a prova sem fazer exercícios. Você tira 0. Minha primeira prova de cálculo, na faculdade, tirei 2. O professor explicava, eu entendia tudo. Mas eu estava na fase que eu estava gostando de ir para a academia. Quando eu cheguei na prova de cálculo, limite integral, derivada, TUF. Eu não tomei 0, porque foi misericórdia. Irmão, não tem jeito, tem que fazer exercício. Assim é a vida cristã, meu irmão. Nós temos que exercitar. Em quinto lugar. Ih, rapaz, derrubei a água que foi mal. Você pode dizer que tem uma espiritualidade ideal quando as ameaças da vida não tiram a tranquilidade da fé. E aqui eu encerro.
Por favor, alguém no teclado para mim. Você só pode dizer que tem uma espiritualidade ideal quando as agruras da vida não tiram a tranquilidade da fé. Sabia que até a tua posição de sentar já me diz alguma coisa? Algumas pessoas falam, eu sou servo do Deus Altíssimo. Está querendo enganar quem? E aí, como é que está a vida, irmão? Deus é bom, né, pastor? Estamos na luta, matando um leão por dia. Sim ou não? Irmão, deixa eu te falar. Pode ter crise no país, desemprego, escambau. Dane-se o sofrimento e as crises. Nós temos um Deus que resolve a nossa vida na hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Ele muda a nossa sorte assim, ó, do dia para a noite. Agora dá uma olhada no texto. Quando Paulo está passando por uma cidade, tem uma moça endemoniada perturbando ele. É uma ação demoníaca. É o inimigo confundindo, é o inimigo atacando, é o inimigo prejudicando, é demônio contra Paulo. Deixa eu te perguntar, Paulo perdeu a paz? Continuou trabalhando, até o Espírito falar, chega. E Paulo foi trabalhando, até que um dia o Espírito Santo falou, chega. No versículo 18, e Paulo disse, sai dela em nome de Jesus. E imediatamente saiu. Paulo não se desesperou com a agonia que o demônio fazia na sua caminhada. Ele sabia que na hora que Deus intervisse, o milagre aconteceria. Eu não sei como está a tua vida pessoal, eu não sei como está a tua vida sentimental, como estão tuas finanças, eu não sei como está teu coração, eu não sei se você está aqui hoje, você está moído, eu não sei, eu só sei de uma coisa: sua espiritualidade só é ideal quando as ameaças da vida não tiram a sua tranquilidade. O crente chora, fica triste, sente saudade, sim, mas a pessoa espiritual confia no Senhor e confia nas suas orações e sabe que Deus pode tudo no tempo certo. Pastor, mas por que a gente sofre tanto? Porque crente é que nem saquinho de chá, tem que bater água quente mesmo para saber o sabor. É isso mesmo. Sabe por quê? Porque quando o ímpio vive a mesma coisa que você, ele reage de uma maneira desesperada e você age de uma maneira cheia de confiança, você mostra que o que você tem é diferente do que ele tem. É quando ele se descabela querendo a bênção, e você vai andando e a bênção te procurando, que eles veem que você é diferente. É quando ele chora uma morte desesperada e você chora uma morte na saudade, dizendo: o Senhor deu, tomou, bendito seja o nome do Senhor. Que você mostre a sua confiança na eternidade. Tem que ser igual a vida do ímpio mesmo, para a gente mostrar que a gente é diferente. Ah, meus amados irmãos, o homem espiritual enfrenta tudo com louvor e adoração. E aí no versículo 25 a gente lê assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos ouviam. Gente, quando a gente está no meio de uma prisão, porque Paulo acabou de ser açoitado, gente, porque eles libertaram a moça, as pessoas da cidade reclamaram, falaram: acabaram com o nosso ganho. E aí Paulo, tiraram as roupas deles, botaram Paulo na praça, vieram com tiras de couro, pedaços de metal ou de couro na ponta, e batiam nas costas, e quando batia nas costas de Paulo e puxava, aquilo ia rasgando as costas de Paulo e Silas, e batia de novo e puxava, e aquilo vai rasgando, vai moendo, vai misturando linfa com sangue, vai ficando aquela geleia de dor nas costas, e agora eles estão presos no calabouço.
E agora é hora de quê? De reclamar com Deus. Afinal de contas, eu estava pregando o evangelho, eu estava expulsando o demônio, e agora eu estou preso. Eu acho que eu reclamava, mas ao invés de reclamar, Paulo e Silas resolveram cantar. Você é açoitado injustamente, suas costas estão manhadas, aquilo vai gerando dor, vai gerando cãibras, você não consegue se mexer. Se você se mexe um pouquinho, para respirar, está dando dor. Você está respirando devagarzinho de dor, mas eles, do pouco fôlego que tem, decidem louvar a Deus e orar ao Deus Todo-Poderoso. Irmão, quando no meio dos teus açoites, no meio das tuas perdas, no meio das suas dificuldades, você consegue entoar um cântico de vitória, sabe o que vai acontecer? Terremoto. E o terremoto chegou. O terremoto começou a balançar a prisão e começou a chacoalhar tudo, e as grades da prisão se abriram. O carcereiro veio, abriram tudo, meu Deus, eles devem ter fugido, já era. Ele pega uma espada e vai se matar, porque senão iam matá-lo com ar de crueldade. Aí o Paulo fala assim: ei, se mata não, está todo mundo aqui. Os prisioneiros não foram embora não. Aí você me pergunta: pastor, por que os prisioneiros não foram embora? Qual o prisioneiro que vai embora de um culto desse? Quem que vai embora de um culto assim, cheio da glória de Deus, de gente com as costas moídas, mas os sentimentos vibrantes em Deus? Não dá para ir embora. O carcereiro se joga aos pés de Paulo e diz assim: o que eu faço para ter o que vocês têm? O que eu faço para ter essa paz? O que eu faço para ter essa fé? O que eu faço para ter essa visão? Aí Paulo fala: crê. Crê não de boca, crê para valer. Se é para crer, crê com força. Se é para investir, investe o teu melhor. Se é para entrar, entra com tudo. Se é para mergulhar, mergulha de cabeça. E tu serás salvo, não somente tu, mas a tua casa. O homem fala: eu quero. O senhor pode ir lá em casa? Ele leva Paulo na casa dele. A mulher do camarada faz uma canjica. Eles dão canjica para Paulo. Eu fico imaginando o carcereiro dando canjica na boca do Paulo, porque o Paulo está conseguindo nem levantar o braço, está dolorido. A mulher dando na boca de Silas, ele dando na boca de Paulo. E entre uma garfada e outra, Paulo vai apresentando para eles o amor de Deus, a graça de Deus, a fé de Deus, o espírito de conquista que um crente tem em Deus. A família inteira se converte, o Espírito Santo é derramado, a glória de Deus toma o lugar, e a fé é renovada, para que chegue esse exemplo para a gente, para que a nossa fé hoje seja renovada também. Quem é você? De 0 a 10, qual é a tua espiritualidade? Quem convive com você, convive com alguém de tanque cheio, capaz de seguir uma viagem pesada? Ou você está com o seu tanque vazio? Meus amados irmãos, por causa de uma família que Deus queria curar e salvar, 2 homens foram açoitados e pararam numa prisão. Eu queria te dizer que as dores que estão sobre a sua vida têm um propósito. Talvez de salvar gente que você nunca imaginou, talvez de mudar a história de pessoas que você nunca sonhou. Ah, pastor, eu quero fugir do sofrimento. Eu também não quero sofrimento não. Quando eu apoiei o candidato Bolsonaro diante da bipolaridade que estava acontecendo, quando eu orei pelo esposo da minha ovelha, eu sempre oro pelos candidatos, todo mundo que vai lá eu oro, não ia orar por ele? Teve gente que falou mal de mim, me arrebentou, que absurdo,
papapá, a igreja não é palanque, falaram tanta bobagem. No mundo inteiro isso. Milhões de visualizações daquele vídeo. Pois é, um dia você é xingado, e eu me lembro como fosse hoje. Aquilo aconteceu no domingo. Na segunda-feira, minha mulher desesperada, gente de Dubai, Portugal, tudo quanto é lugar ligando. Olha, eu estou falando aqui num grupo aqui do Júnior, e papapá, e tal. Minha mulher falou assim: o que a gente vai fazer? Eu falei: vou para o shopping tomar um café. Não tinha o que fazer. Vou discutir com 1 milhão de pessoas. O Senhor permitiu que aquilo acontecesse. Eu só orei. Eu nem imaginei que ia parar na internet aquilo. Eu estava de bobinho no dia. Mas tem uma coisa: depois de tanta pancada, no dia da diplomação do presidente, eu estava na Granja do Torto, e ele disse: você vai orar hoje na minha diplomação. E eu fui lá para o TSE, e lá eu pude ler a Bíblia, orar, pela primeira vez na história do Brasil, na diplomação de um presidente da República. Se você não quer o dano do sacrifício pelo Senhor, você não está preparado para a honra que já reservou para você o teu Salvador. Nós vamos cantar uma música agora, mas hoje você precisa tomar uma posição aqui. Que crente é você? Que cristão é você? Talvez você conclua: pastor, eu estou dando mole mesmo, eu não estou vivendo o que eu deveria não, eu não estou engajado como eu poderia não, eu não estou contrito como eu poderia não, eu não estou servo como eu poderia não, pastor, eu não tenho vida devocional como eu poderia não. Não sei qual é o seu problema, mas o Espírito de Deus está dizendo assim: toma posição hoje. Eu não quero saber se você tem 5, 10, 1 ano, 6 meses de igreja, não importa. Essa decisão, o seu coração tem que tomar corajosamente. Se isso é contigo, levanta do teu lugar e vem aqui para frente que eu vou orar pela tua vida. Vamos cantar, gente? Tu és tudo que eu mais quero. Deus quer refazer a tua história. Deus quer mudar a tua história. Mas você vai ter que levantar e andar. Teus braços é o meu lugar. Você vai ter que decidir. Estou aqui. Eu amo tua presença, Senhor. Sai, eu amo sua presença. Meu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Hoje é dia de decisão. Confio em ti. Hoje é dia de novo rumo. Confio Um novo propósito. Se você está satisfeito, está tudo bem. Não é para você se abrir. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Hoje Deus quer Aos teus pés um appointment com você. Deus quer uma entrevista com você. Deus quer falar para você qual é o rumo que Ele tem para você, qual é o propósito para você. Você tem algo a cumprir ainda. O melhor que você esteja vivendo não é onde Deus quer você. O melhor que você esteja fazendo não é o ponto final, não é o ponto de chegada. Deus ainda tem uma caminhada, Deus ainda tem uma quilometragem para você. Eu te afirmo isso.
Santo Deus, nenhum de nós pode passar por esse mundo achando que viver os nossos projetos e viver na mesmice nos conduzirá até o patamar da tua vontade. Senhor, a tua palavra é recheada de exemplos de gente que ninguém dava nada por elas e que se tornaram os campeões da fé. Vide o pequeno pastorzinho Davi, que se tornou o maior rei da história. Vide os valentes de Davi, que eram homens rejeitados. Jefité, Gideão, homens desprezados que Deus levou para uma nova dimensão. Senhor, eu queria te pedir uma unção nova, uma unção fresca, uma unção do céu, um tempo de avivamento sobre a cabeça de cada pessoa nesse altar. Essas pessoas que se levantaram dizendo: eu preciso mudar, eu preciso de uma nova espiritualidade. A vida saudável de uma igreja é a vida saudável que eu vivo. Eu não posso culpar nem o pastor, nem a liderança, nem ninguém. Eu preciso fazer a minha história em Deus. Santo Deus, quebra as maldições, arranca as mágoas, ajuda cada um que está no teu altar agora a liberar perdão, para não falar mais o que é destrutivo, não falar mais o que é negativo, não viver no pessimismo. A partir de agora é palavra de sonho, não palavra de bobo, não palavra ridícula, não palavra que não é acompanhada de atitude, mas palavra dependente de Deus, acompanhada de seriedade e amor. Amor, ardor e temor. Senhor, leva cada um que está no teu altar para uma nova dimensão. Leva cada um que está no teu altar para uma nova visão. Leva cada um que está no teu altar, ó Deus, a descobrir qual é o novo projeto, qual é a nova visão, qual é o novo sonho, qual é a nova expectativa do céu sobre eles. Continua a derramar a tua glória sobre essa igreja, sobre o teu servo pastor Odilon, sua esposa, suas filhas, genros, netos, toda essa comunidade maravilhosa que é a Igreja Shalom. Traz a tua paz, a tua glória sobre esse povo. Multiplica, ó Deus, a ação do teu Espírito sobre essa comunidade. Em o nome de Jesus oramos. Amém.